Bom, vamos lá então. Nesta noite eu gostaria de falar com vocês sobre o tema sexualidade, adolescência, juventude e sexualidade. Amém? Aqui, como metade talvez sejam adolescentes, né? Quando estão todos juntos, né? Metade sejam adolescentes e metade jovens, correto? Então, por isso que eu resolvi abordar o tema voltado tanto para os adolescentes, eu acho que mais principalmente para os adolescentes, né? E de uma forma geral para todos os jovens. Adolescência, o que significa adolescência, né? O que significa essa palavra? Essa palavra significa crescer. Adolescência é a fase de transição entre a infância e a juventude. Essa fase de transformação na vida. É a fase que a criança, o menino e a menina estão deixando de ser crianças, meninos e meninas, para se tornarem, logo em breve, jovens e posteriormente adultos. Então, é na adolescência que eles estão crescendo para posteriormente amadurecer. Como é uma fase de crescimento, é uma fase de mudanças. É uma fase de transformação, não só no corpo físico, mas principalmente na mente. Na adolescência, que em geral, vamos colocar aí, ocorre para meninos e meninas entre 12 até os 18 anos, alguns antes e alguns até posteriormente a essa idade, mas na maior parte é nessa fase, é nessa idade que ocorrem as principais mudanças. Nos meninos, né? Nascimento de pelos no corpo, engrossamento da voz. Há mudanças também no seu aparelho genital, no órgão genital. Nas meninas também há mudanças no corpo, né? Crescimento dos seios, vem a menstruação, tem também aparecimento de pelos. A mente começa a mudar, as preferências, os gostos já não são mais os mesmos, as amizades mudam, as brincadeiras, ocorrem várias mudanças. É normal para os meninos que também nesta fase por ocorrer tantas mudanças no corpo, de uma forma assim meio que abrupta, geralmente também o menino se sente como que meio desengonçado, meio sem jeito, muda o seu andar, porque o corpo vai crescendo de uma forma acelerada. E nisso, muitas vezes ocorre pelo fato do adolescente estar mudando jeito, características, isso influi na forma dele andar, de se locomover, de se mexer, ocorre muito nessa fase da idade, chamados bullying, né? As chamadas brincadeiras de mau gosto que ocorre principalmente na escola, apelidos, gozações, né? Mas não se preocupem, todas essas mudanças que ocorrem nessa fase da vida são absolutamente, perfeitamente normais, nada de anormal. Espinha no rosto que preocupa tanto os jovens. Preocupado, você vai continuar. Não é para se preocupar, tá? É tudo uma fase, e sendo uma fase, vai passar. O importante é saber que o Criador, Ele nos fez com características peculiares, próprias. Ninguém no mundo, hoje nós estamos em torno de 7 bilhões de habitantes no mundo, ninguém tem suas impressões digitais, ninguém tem a mesma íris dos seus olhos, ninguém tem as mesmas características suas. Você é peculiar e exclusivo entre 7 bilhões de pessoas. E com certeza, Deus te fez assim para um propósito. Não é à toa que você é assim, tem um propósito. Uma preocupação que surge, eu vou falar daqui a pouco sobre as preocupações que surgem na mente do adolescente e do jovem. Porque como é uma fase de transformação, muda muita coisa, é também uma fase que é chamada encruzilhada da vida. A adolescência, eu vou dizer a juventude também, são fases da vida que são chamadas de encruzilhada da vida. Por que encruzilhada da vida? É porque nessa fase da vida,
o jovem ou adolescente, ele se encontra como que literalmente numa encruzilhada, tendo que escolher vários caminhos, várias direções para a tua vida. E é comum nessa fase, principalmente nessa fase da vida, surgirem as 3 grandes perguntas da vida. Quais são as 3 grandes perguntas da vida? Primeiro, o que farei de Jesus na minha vida? Essa é a grande pergunta. Vou recebê-lo como meu Salvador, como meu guia, como aquele quem eu devo honrar, ou vou desprezá-lo, ou vou rejeitá-lo? O que farei de Jesus na minha vida? Segunda pergunta, com quem... Aliás, a segunda grande pergunta geralmente é em torno da profissão. Que profissão vou escolher? O que devo estudar? Que profissão? O que estudar? É geralmente nessa fase que ocorre a decisão, tem que ter a decisão, o adolescente ou jovem está saindo do ciclo secundário, vai encarar depois uma faculdade, um curso técnico, e ele fica nessa pergunta, nesse dilema: o que eu vou ser? O que eu vou estudar? Qual curso eu vou optar? E geralmente há muita pressão, muita cobrança, né? Tem uns que acabam não fazendo nada. E acabam muitas vezes não fazendo nada, é tanta pressão, a família cobra, a sociedade cobra, os amigos, e aí o que você vai ser? E nisto também, muitos pensam: eu não tenho condições de fazer uma faculdade, como eu gostaria de fazer uma engenharia, uma medicina, um direito, eu não tenho condições. Mas, cara, no meu tempo era assim, a faculdade geralmente era para aqueles que tinham mais condições financeiras. Era pior ainda, né? Não, eu digo que hoje melhorou. Então, hoje melhorou. Hoje está um pouco mais fácil, porque existem programas governamentais exatamente para dar esse amparo ao jovem e ao adolescente de menos condições. Existem programas como ProUni, o FIES, que você pode conseguir uma vaga na faculdade ganhando uma bolsa integral, ou então financiando totalmente o seu curso e só pagando, começando a pagar 5 anos depois que você se forma. Então, são várias modalidades e opções que você pode optar por uma delas, para você ter um curso, para você ter uma formação, coisa que no meu tempo não, era pouquíssimas as vagas, e geralmente a faculdade pública era a USP, Universidade de São Paulo, e geralmente só passava quem tinha feito um 2º grau numa excelente escola, quem tinha feito cursinhos, quem tinha mais tempo para estudar, que não precisava trabalhar durante o dia e estudar à noite, como era o meu caso. Então, na verdade, no meu tempo, isto há 40 anos atrás, na verdade só entrava numa USP aqueles que já vinham de uma família que tinha condições de dar a eles esse respaldo, deles não precisarem trabalhar e passarem a estudar o dia todo em boas escolas, né? Então, mas hoje a coisa está, vamos dizer, mais democratizada. Mas enfim, esta é a segunda grande pergunta da vida que o adolescente faz: o que será do meu futuro? Qual profissão devo escolher? Qual carreira devo seguir? Mas há uma terceira pergunta que não quer se calar e que muitas vezes perturba a mente do adolescente e do jovem: com quem vou compartilhar o meu futuro? Quem será meu esposo, minha esposa? Com quem vou me casar? Com quem será? Com quem será? Então, essas são as 3 grandes perguntas da vida que rondam a mente do adolescente e do jovem. O que farei de Jesus? Qual carreira devo escolher? Que profissão a seguir? E com quem compartilharei o meu futuro? Então dá para se ver que essa fase da adolescência e da juventude é uma fase de escolhas. E a nossa vida é composta de escolhas. O nosso futuro é feito de escolhas. O que eu serei no futuro vai depender das escolhas que eu faço hoje. Qual caminho eu devo seguir? E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao seu fim são caminhos de morte, né?
há caminhos que ao homem parece ser bom. Mas, queridos, como que nós podemos fazer? O Salmo 109, me veio agora na mente esse salmo. Olha só, o Salmo 109 tem uma pergunta, que é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Olha, Salmo 119, me veio agora. Salmo 119, que é o salmo mais longo da Bíblia. Se vocês abrirem aí no versículo 9, olha o que está escrito. Olha, é bom vocês até grifarem na sua Bíblia, que esse aqui deve ser o lema de conduta na vida de vocês. Salmo 119, 9. Olha só. 9. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Vou repetir. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Se eu colocar aqui na frente vai sair ao contrário a letra, mas é exatamente isso que diz o versículo 9 do Salmo 119. Eu sei que cada um aqui está, porque deseja ter um futuro bom, deseja manter pura a sua conduta, deseja ter a sua vida de uma forma que agrade a Deus. Todos nós aqui queremos agradar a Deus, porque não só pelo fato disso nos trazer recompensas, mas pelo fato que nós amamos a Deus, por Ele ser o nosso Criador, por Ele enviar o Seu Filho Jesus para dar a sua vida por nós. Nós somos imensamente gratos, e quando nós somos gratos a alguém, nós queremos agradar aquela pessoa, né? Nós queremos de alguma forma retribuir o amor que aquela pessoa tem por nós. Então nós sabemos que nesse mundo não há ninguém que tenha maior amor do que Jesus por nós. Ele é o homem que morreu por nós, deu a sua vida por nós. De que maneira então eu posso viver para agradá-lo? Se a minha vida na fase da adolescência é a fase que eu mais devo fazer escolhas, e essas escolhas têm que ser de acordo com a vontade de Deus, como que eu posso manter pura a minha conduta? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Eu vou, junto com a palavra, trazer alguns testemunhos da minha vida. Eu, como todos sabem, nasci num lar cristão. Até os 12 anos eu acompanhava meus pais na igreja. E durante esses 12 anos eu procurei conhecer bastante a palavra de Deus. Eu frequentava todos os cultos com meus pais, escolas dominicais, estudava as revistinhas de estudo da escola dominical, procurava ler a Bíblia toda. Meus pais tinham comprado volumes, né, da Bíblia, 6 volumes da Bíblia, com ilustrações, tudo, e eu lia todos. Praticamente eu tinha lido a Bíblia toda, até os 12 anos, mas, olha só, a Bíblia nos diz que nós nos corrompemos por causa das más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. E há um ditado no mundo que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem você é. Você é exatamente a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Quem são as pessoas que você mais convive? Você vai ser exatamente a média dessas 5 pessoas. Por isso que é importante, importantíssimo, nós sermos seletivos nas nossas amizades, nas nossas companhias, com quem nós andamos. E se nós queremos ter um futuro bom, é importante pensarmos nisso. Com quem nós andamos? Quem está influenciando a nossa vida? De repente, essas 5 pessoas que nós mais convivemos, pode ser até um personagem de uma novela, de um filme, um ator, um jogador. Não é necessariamente aquela pessoa que anda junto com a gente, mas aquela pessoa que a gente acompanha nas redes sociais, que muitas vezes a gente quer ser igual a ela. Temos que ter cuidado, sermos seletivos, escolher os nossos exemplos, os modelos que nós queremos reproduzir em nós.
Que modelos você tem tentado reproduzir na tua vida? Pense em alguém que seja uma pessoa de sucesso, uma pessoa, não só sucesso financeiro, na vida social, mas principalmente uma pessoa bem-sucedida, espiritualmente, porque se a pessoa for bem-sucedida espiritualmente, vai ser bem-sucedida em todas as áreas. Então, pense em alguém que você vê, que tem uma família bem constituída, que tem uma vida um tanto equilibrada, que seja uma pessoa próspera. E prosperidade não significa a pessoa ter muito dinheiro, significa a pessoa viver bem com aquilo que ela tem. Pensa numa pessoa que tem a vida equilibrada, tem uma vida honesta, tem uma vida decente, é uma pessoa que tem uma boa família. Tente imitá-la, imitar a sua conduta, conhecer a pessoa, como é que a pessoa chegou até ali. Eu quero falar um pouquinho da minha vida. Então, aos 12 anos, eu comecei a me deixar influenciar pelas más companhias. E aí começam os convites. Olha, sábado que vem tem uma festinha, aniversário, vamos com a gente, vai ser legal, vai ter umas cervejinhas, vai ter música, baladinha. Aí você começa, se você não está bem firmado na sua fé, na sua convicção, como eu não estava, apesar de conhecer a Bíblia, apesar de ir em todos os cultos, eu não estava firmado na fé, eu não entendia aquilo que é a base do nosso cristianismo, que Cristo morreu para nos salvar, Cristo deu a sua vida para dar-nos a salvação, para levar a culpa dos nossos pecados. Não entendia isso. Eu achava que ele tinha morrido na cruz porque nos salvou através dos seus ensinamentos, por ele ser um bom mestre, ensinar coisas boas. Era essa a compreensão que eu tinha de Jesus. Errado. Ele não morreu porque nos salvou, ele morreu para nos salvar, porque o nosso pecado exigia que alguém puro, sem pecado, desse a vida por nós, morresse no nosso lugar, para nós não recebermos a condenação. E foi isso que Jesus fez por nós. Eu só fui compreender isso aos 19 anos, quando eu verdadeiramente me acheguei a Deus, entreguei minha vida a Jesus, aceitando o perdão que Ele me oferece na cruz, que Ele nos oferece. Então, a partir daí, olha, eu comecei aos poucos ir me afastando. Aquela conduta de ir para a igreja acompanhando os pais, e principalmente nessa adolescência, parece que os adolescentes não querem acompanhar mais os pais. Eles acham que é vergonhoso perante os amiguinhos, olha, está indo para a igreja junto com a mãe, e o diabo coloca isso na cabeça do adolescente. Da igreja, né? Outros lugares que os pais costumam ir, nessa fase, de família, já não quer. O adolescente não quer mais acompanhar os pais. Eu pergunto, por quê? Mas por quê, né? Por quê? Se são os pais os verdadeiros amigos, aqueles que, ou os pais ou os seus responsáveis, para aqueles que não têm pai, mãe, aqueles que estão responsáveis pelo seu cuidado, não são eles aqueles que nós podemos confiar? Por que não segui-los, né? Por que não acompanhá-los? Por que esse distanciamento da família? E eu comecei a achar que era brega, careta, acompanhar meus pais para a igreja. Era mais descolado, legal, eu estar junto com a rodinha de amigos, indo para as festinhas com eles. Mal sabia eu que eles estavam me levando para a perdição, e se não fosse a misericórdia e o plano de Deus na minha vida, com certeza eu não estaria aqui hoje, teria morrido, mas Deus quis preservar por algum motivo, para hoje estarmos aqui. Então, veja bem, a partir do momento que eu comecei a andar com essas más companhias, eu fui me distanciando dos meus pais, me distanciando das pessoas que queriam o meu bem, me distanciando da igreja, me distanciando de Cristo. E olha, foram os 7 anos piores da minha vida, dos 12 até os 19, mas aos 19 anos, graças a Deus, as orações de minha mãe e outras pessoas que oravam por nós, deu assim um estalo. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu sabia que as coisas no mundo iam começar a ficar meio tensas, as coisas iam piorar no mundo. Eu tinha conhecimento do Apocalipse,
me caiu nas mãos um folheto falando sobre as coisas que iriam estar acontecendo no final dos tempos e me deu medo. Falei, meu Deus, vai começar a acontecer essas coisas no mundo e eu não estou protegido, eu não tenho um lugar de proteção, eu quero um lugar para me estar protegido. Pensei, já sei, a igreja, melhor lugar para estar protegido. Na verdade, não era a igreja, era Cristo. Era eu estar na presença de Cristo e ia me garantir proteção. Mas eu fui com esse pensamento e me reconciliei com Deus, com Cristo e com a igreja. E hoje já fazem 37 anos, 37 anos dessa conversão. 37? Não, 20 para 57, é isso mesmo, né? 37. O tempo passa tão rápido aqui. Deus foi bom, né? 37 anos. Pegasse todos os jovens nessa época que... Eu só me arrependo de não ter aberto os olhos antes, não ter feito essa escolha, essa decisão antes. Mas vocês que estão, eu não sei aqui, acho que com exceção de alguns, a maioria tem também conhecido a Jesus na sua adolescência, ou antes dos 12, ou desde o nascimento, e estão aí caminhando com Cristo. Permaneçam, nunca pensem, a Mary já desde a... privilegiada, nunca pensem que o mundo pode oferecer coisas melhores, não, só coisas más, só coisas ruins, só perdição. A partir do momento que eu voltei-me para Jesus, tudo começou a dar certo. O que não dava certo, que só dava coisa errada, começou tudo a dar certo, começou a se encaixar. E ali, de lá para cá, Jesus tem só abençoado. Ok? Então, como eu estava dizendo, se a fase da adolescência é uma fase de escolhas, como tem sido as nossas escolhas? Eu comecei escolhendo errado, escolhendo o caminho errado, mas depois, graças a Deus, eu revisei as minhas escolhas e eu falei, não, as escolhas erradas que eu tenho feito só têm contribuído para o meu mal, só têm me levado para o abismo. Eu preciso rever essas escolhas. E foi aí, a partir daí então, que eu comecei a rever as minhas escolhas e tudo começou a ir bem. Ok? Então, queridos, a palavra é: não se precipitem nas escolhas, não tomem decisões fora da palavra, ordenem o caminho, as escolhas de vocês de acordo com a palavra. Lembrem-se sempre desse versículo. De que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando-o conforme a palavra do Senhor. Observando conforme a palavra do Senhor. E nesse mesmo salmo diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Eu lembro uma vez, queridos, que eu já tinha retornado aos caminhos de Jesus, estava na igreja, mas sobreveio-me tentações, e o mundo queria me puxar de novo para a antiga vida. Eu lembro que eu estava numa das ruas bem movimentadas lá em São Paulo, estava andando meio cabisbaixo, com a mão no bolso, e atordoado pelas tentações, tribulações que me cercavam. 19 anos. E naqueles dias me veio até a tentação de desistir do caminho e voltar para trás. De repente, queridos, eu chutei alguma coisa no chão e eu olhei para baixo para ver o que era. Era um papelzinho todo amassado. Aquilo me chamou a atenção. Como é que no meio de tantos papéis na rua, tanta sujeira, tanta coisa, um papel amassado me chamou a atenção? Eu abaixei, peguei, era um folheto da palavra de Deus. E nesse folheto tinha os seguintes versículos. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2, 22. Grifem depois nas suas Bíblias esse versículo também. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2, 22.
que diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Olha que forte. Forte, hein? Deus falou comigo ali através de um papelzinho amassado no chão. Foi direto, olha. Eu estava sendo tentado a voltar para a velha vida, para o antigo caminho, para as coisas do mundo. Agoniado, aflito, ansioso. E olha o versículo que me caiu na mão, num papelzinho embrulhado, amassado no chão. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E olha, vou dizer, essa fase da vida não é fácil, as tentações são muito grandes, você está no meio de escolhas, e eu tinha que escolher a profissão, depois de ter concluído o ciclo secundário, colegial, né, que não, como era falado naqueles dias, chamava-se colegial, terminado o colegial, com excelentes notas, passava em todos os concursos que tinha na escola, melhor aluno do colégio, melhor aluno da região, melhor aluno da Grande São Paulo em História, e eu pensando, meu Deus, eu tenho tudo para fazer uma boa faculdade, só que eu fiquei 2 anos nessa escolha, sem saber o que seguir. E naquele tempo eu pensava, será que é direito? Será que é isto? Será que é aquilo? Mas não, Deus estava me preparando para a obra. Eu tinha um chamado, e eu não conseguia entender até então isso. Foi só quando eu entreguei-me de coração, corpo e alma para a obra dele, ele falou, é na palavra que eu te quero preparar você para ser... Você é um vocacionado, e isso Deus já me falava desde criança. Eu quero preparar você para o ministério da palavra. Foi só quando eu aceitei a vontade dele que me veio paz. E a paz no coração é um dos indícios que estamos na vontade dele, sabia? É a paz. Quando você sente paz numa decisão que você toma, é sinal que você está na vontade de Deus. Mas quando você não sentir paz, alguma coisa te perturbando, incomodando, reveja essa decisão. E uma das coisas que eu tinha mais temor era escolher a pessoa errada para compartilhar o meu futuro. E foi aí que eu tive mais lutas nessa área. Eu lembro que eu ficava às vezes 1 ano, 2 anos sem namorar, porque apareciam as propostas, as pessoas interessadas, mas eu não sentia essa paz, essa convicção que era aquela pessoa. E aí eu recuava, eu ficava pensando, devo, não devo, vou, não vou. Eu falava, aí eu orava, buscava a Deus, e ele falava, não é. E eu, amém, Senhor. Ficava esperando. De repente titubeava, não orava, acabava entrando num relacionamento que não dava em nada, só trazia transtornos. Aí eu via que não valia a pena sair da vontade de Deus, principalmente nessa área. E foi numa dessas tentações, a moça já estava a fim de mim. Não que eu fosse bonito, que eu nunca fui, mas eu não sei o que ela viu em mim, e ficou 7 meses querendo namorar, e eu fugindo. Eu já estava no seminário, já estava pregando a palavra, eu sabia que para mim tinha que ser a pessoa certa, que Deus escolhesse. E nesses 7 meses, me fugindo, e dando uma de migué, tal, tudo mais, a moça andando em cima, e as pessoas, ela não era da minha igreja, de uma outra igreja que às vezes eu ia visitar, e as pessoas daquela igreja, todos me conheciam, falavam, vai Jonas, olha só, ela é bonita, tem carro, ela é uma moça de família, está afim de você, e você nada, olha, já estamos até desconfiados que você não é chegado na coisa. Eles falavam isso mesmo. É uma pressão terrível. Tem a pressão. E depois então de 7 meses eu falei, Senhor, eu não estou aguentando. A moça, até a família dela já tinha feito almoço especial no domingo para a gente, esperando que eu fosse pedir a moça em namoro, e não aconteceu nada. Aí depois de 7 meses, eu lembro até hoje, eu estava ajoelhado na sala de casa,
era numa quinta-feira à noite, se não me falha a memória, ou numa quarta. Eu sabia que tinha culto na igreja dela, e era mais ou menos 21 horas, eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, eu não aguento mais, eu vou até aquela igreja, vou pedir aquela moça em namoro, eu sei que tu ainda não confirmou, eu sei que tu não estás ainda aprovando, mas quem sabe, Senhor, eu querendo ditar as regras para Deus, né? Querendo dar sugestão para Deus, querendo dizer como ele devia fazer. Quem sabe, ó Deus, a gente começar a namorar, o Senhor vai aprovar, vai dar tudo certo. E eu imagino Deus só quieto e aí eu fui, acabou a oração, 21 horas, falei: o culto está para acabar, vou lá. Cheguei na porta da igrejinha, salão pequeno, menor que esse aqui, talvez um terço disso aqui. Eu fiquei na porta, esperando terminar. Naquele dia, tinha um pregador muito simples, que eu nunca tinha visto lá, ele nunca tinha me visto. Ele era de um bairro de periferia lá na Zona Norte, e eu achei estranha a roupa dele, era bem brega. Um paletó meio xadrez, uma calça listrada, a camisa era um colarinho para cima, outro para baixo, bem assim, bem brega mesmo, bem caipirão. Uma gravata que não combinava com aquele paletó, e eu analisando, ainda bem que eu não vim antes, imagina, vim aqui para ouvir isso aí, fazendo um pouco carro da pessoa, desfazendo. Aí acabou o culto, ele estava pregando, ele acabou o culto, eu fui, falei: agora eu vou lá para frente, que a moça está sentada bem numa das cadeiras da frente, bem perto do púlpito, e ele acabou de pregar, já foi conversar com umas pessoas ali do lado, é como se ele tivesse acabado de pregar aqui, e foi conversar com as pessoas ali, de costas, e eu vinha por esse corredor, e a moça estava sentada aqui. Quando eu virei para estender a mão para ela, que eu já ia iniciar a conversa, ele sai dali onde ele estava, vem na minha direção, aponta o dedo para mim, me chamou assim, né, mais para longe da moça, para ela não ouvir, e falou: não é essa. E te digo, aliás, desculpa, queridos, eu nem havia chegado na moça ainda, a gente vai passando aí, avançando a idade, eu não havia chegado na moça ainda, ele nem sabia que eu ia me dirigir à moça, eu estava no meio do corredor, quando eu ia me dirigir até a moça, eu não estava na frente dela não, estava ali como se fosse no lugar que o Jeremias está, e ela estava aqui. Quando eu estava ali, ele saiu dali, foi na minha direção, falou: não é essa, e te digo mais, a sua não está longe, está perto. Como ele sabia que eu iria até a moça? Ele nunca tinha me visto, eu nunca vi ele. Ali foi Deus usando ele, próprio Deus. E eu simplesmente abaixei minha cabeça, virei, saí de mansinho, fui para casa. Falei: oh glória, que bênção que esse pregador que bênção. Forte, né? Voltei para casa, ajoelhei no mesmo lugar que eu havia ajoelhado antes. Falei: perdão, Senhor, eu devia ter ficado quietinho aqui em casa, no meu cantinho, não ia ter pago esse mico. Obrigado, Senhor, porque mesmo assim, tu me livrou. Obrigado, Senhor, obrigado. Lembro que em outras ocasiões também, após iniciar um namoro que não era da vontade de Deus, na mesma noite eu sonhei que eu estava andando por um caminho, e de repente, uma jaula caía em cima de mim, tipo uma arapuca, e eu me via preso. Na noite em que eu havia pedido uma moça em namoro e iniciado um namoro, Deus, aí na hora eu percebi, olha, dei um passo errado, isso já é outro caso. Aí eu percebi que em todos esses casos Deus estava me livrando, mas por quê? Porque antes eu havia submetido a minha vontade a Jesus. Por isso que é importante vocês fazerem sempre essa oração: Senhor, que não seja a minha vontade, mas a tua, guia-me em todos os meus caminhos. Nem o Salmo 139, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, Senhor, não deixe que eu dê passos errados, guia-me. É importante vocês fazerem essa oração, pedir para o Senhor Jesus guiar vocês, orientar vocês em toda decisão, não só na vida sentimental, na vida profissional, na vida espiritual, em todos os sentidos, porque Deus quer o melhor, mas para que Ele faça a vontade dEle, é preciso eu querer.
a vontade dele. Você deseja a vontade de Deus na sua vida? Lembre-se, a vontade de Deus, segundo Romanos 12, 1 e 2, é boa, perfeita e agradável. Só vai trazer benefícios para a tua vida. Só vai trazer benefício. Ela é boa, perfeita e agradável. Aí depende de assim, mas será que um dia vai acontecer na minha vida? Eu vou encontrar a pessoa ideal? Eu tinha não sei se era minha mãe, alguém falava para mim, cada panela tem a sua tampa, não se preocupa não. Um dia você encontra a sua tampa. Cada panela tem a sua tampa. Se não encontrou ainda, acho que Deus está livrando também. Né? Também, porque às vezes é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, né? Às vezes Deus livra, né? E de toda e qualquer forma, nós temos a nossa companhia melhor e maior que é Jesus. Então, não se preocupem com isso, não andem ansiosos com isso. Isso não é a principal coisa da vida. A coisa mais importante da vida é você ter paz. E a paz independe de circunstância, independe de você estar com pessoas ou não, independe de você estar sozinho ou não. A paz que você tem é independente de toda e qualquer circunstância. Bom, vamos lá. Então essa é a terceira maior escolha da vida. Com quem compartilharei o meu futuro? Ok? Agora vamos falar com aqueles que já encontraram a sua metade, que talvez estejam namorando, estejam se preparando para o casamento. Lembrem-se, tudo tem o seu devido tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol, todo propósito na terra, há um tempo determinado. Há um tempo para tudo, tá? Então, certamente agora você está no tempo de estudar, no tempo de se preparar, no tempo de aprofundar sua comunhão com Deus, para que você, plantando, né, a semente que vai garantir para você um excelente futuro. Aí vamos supor, você já tem a pessoa, você está convicto que essa pessoa que Deus separou para você conviver no seu futuro. Você precisa saber de algumas coisas com relação ao sexo. O sexo é bom, o sexo foi criado por Deus, o sexo foi feito para ser desfrutado, tanto pelo homem e pela mulher, mas dentro do casamento. Só funciona dentro do casamento. Tem gente que fala assim, mas a vida com Deus é uma vida de prisão, é uma vida que a gente não tem liberdade, é uma vida que a gente não pode fazer o que a gente quer. Nem tudo que a gente quer é bom. Nem tudo que a gente quer traz benefício. Lembre disso, né? Pense numa pipa, papagaio. Eu não sei, aqui costuma falar pipa, vou empenar pipa. Pipa, né? Meu tempo tinha vários nomes, Maranhão, papagaio, raia, peixinho. Cada tipo de pipa é um nome, né? Peixinho, raia, Maranhão, papagaio. Então, enfim, pipa. Pense numa pipa. A pipa é livre para voar? Você bate o vento, você solta a linha, ela é livre, né? Ela vai para um lado, vai para o outro, ela é livre. Mas por que ela é livre? Porque ela está presa na linha. Corta a linha dela. Ela vai ser livre? Vai, por um tempo. Mas o que vai acontecer? Ela vai. Chega uma hora que ela cai. Vem a molecada e cata ela. Às vezes estraçalha tudo. Acabou a liberdade da pipa. Pense nisso. A pipa só é livre para voar enquanto ela está presa na linha de quem está empinando. Nós só somos livres, verdadeiramente livres, para voarmos às alturas, enquanto estamos presos na linha do Criador. Soltos da linha do Criador, a nossa vida vai ser uma queda, a nossa vida vai ser uma decadência. Não pense que vamos estar livres. Estamos livres agora, na mão do Criador, porque Ele tem as melhores coisas, o melhor futuro. Ele só tem benefícios para a nossa vida. Muitos pensam, se eu pudesse fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, eu seria feliz. Queridos, foi feita uma pesquisa que concluiu que as pessoas que vivem nos países que têm o menor padrão de moralidade, onde o sexo é livre, as drogas são livres, as pessoas são livres, têm liberdade para fazer o que quer,
foi feita uma pesquisa e descobriu-se que as pessoas que vivem nesse país, principalmente os jovens, são os mais infelizes do mundo. A liberdade para fazermos o que quisermos não traz felicidade, não traz contentamento. Pelo contrário, a pessoa sente um vazio maior ainda, porque esse vazio que toda pessoa tem no seu coração tem a forma de Deus e não pode ser preenchido por coisa alguma a não ser por Deus. É um buraco, é um vazio que quanto mais você quer preencher, mais aumenta. Então pense nisso. Não é o fato de fazermos o que nós queremos que nos traz felicidade, que traz contentamento, que traz paz, mas é o fato de nós fazermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que vai trazer paz, bem-estar para a nossa vida, felicidade, contentamento e realização. Então pense nisso. O sexo é bom, mas foi criado para ser desfrutado só dentro do casamento. Fora do casamento traz infelicidade. O senhor tem versículos para isso? Temos. Vamos falar sobre alguns versículos sobre o propósito do sexo. Primeiro, em Atos dos Apóstolos 15, 29, Atos 15, 29, houve uma reunião dos primeiros discípulos, os apóstolos, sobre quais orientações eles deveriam transmitir, principalmente aqueles novos na fé, que estavam chegando-se à igreja. E aí, depois de muitas conversas, discussões, orações, análises, estudos, olha o que eles decidiram que eles deveriam transmitir aos irmãos. Atos dos Apóstolos 15, 29. Diz assim, olha, foi feita uma carta, daquele concílio, e o versículo 28 diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além das seguintes exigências necessárias. Olha o que o Conselho dos Apóstolos decidiu passar como orientações ou exigências básicas para os primeiros cristãos, que até então eles não tinham a Bíblia, eles tinham o Antigo Testamento, eles não tinham ainda, alguns já tinham os evangelhos, mas não tinham as cartas que nós temos, não tinham a Bíblia completa. Então eles passaram isso, que vocês se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, que era muito comum naqueles dias, havia muitos templos pagãos, e geralmente eles, por exemplo, ofereciam um boi sacrificado no templo, aí depois aproveitava aquela carne do boi que foi sacrificada no templo e colocava ali nos açougues da cidade para vender. Então, era uma carne oferecida aos ídolos, nada ia fazer de mal para a pessoa, mas como muitos sabiam que aquelas carnes eram oferecidas aos ídolos, poderia servir de mau testemunho e de tropeço para o irmão mais fraco na fé. Falava assim: mas como você pode estar comendo dessa comida que foi sacrificada aos ídolos? Então, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados. Por exemplo, havia as determinações exatamente sobre como deveria ser morto um animal para ser consumido. Todo mundo sabe, que existem duas formas de você matar uma galinha para comer: ou você estrangula o pescoço dela, ou você corta a cabeça. O certo é esse, cortar e derramar o sangue, despejar o sangue, não estrangular, deixar o sangue dentro dela para você comer aquela carne com sangue. Por quê? Aí, a Bíblia tem razão em tudo. Os cientistas chegaram à conclusão que quando o animal está para ser morto, ele sabe, o sangue dele se enche de uma substância, adrenalina, e outras substâncias tóxicas. Aí você come aquela carne cheia do sangue do animal, cheio de estresse, cheio de adrenalina, sabendo que vai morrer. Aquelas substâncias tóxicas que estão no sangue do animal, você consome e vai também fazer mal para o seu coração, para o seu colesterol, para a sua corrente sanguínea. Então, pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo não impor exigências desnecessárias aos irmãos, senão essas: se absterem de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Olha, aqui a imoralidade sexual está entre as três coisas
que os apóstolos resolveram, pela direção do Espírito Santo, impor aos cristãos. Como o próprio apóstolo Paulo, ele determinou ao jovem Timóteo: fuja da imoralidade sexual. Aí você pode pensar, o que é imoralidade sexual? O que é nos nossos dias? A sociedade atual tenta, é um termo que está bastante comum hoje em dia, eu estava até ouvindo agora há pouco, como que é que eles falam quando eles não gostam de uma pessoa que está nas redes sociais. Não, aí aquela pessoa é perseguida pela mídia, pela sociedade, eles resolvem, não é anular a pessoa, como que fala? Cancelar. Hoje em dia é a política do cancelamento. Tal pessoa não me agrada, vou cancelar. Vamos cancelar tal pessoa, ele falou coisas que... Hoje existe a política no meio da sociedade de cancelar os cristãos, cancelar aqueles que seguem os padrões bíblicos. Você está por fora. Não, esse negócio de proibição do sexo antes do casamento está errado. A sociedade hoje é outra, o mundo deve ser livre. Pois bem, além dos pesquisadores descobrirem que os jovens adolescentes que viviam em países cujo sexo era livre, as drogas eram os mais infelizes, também ocorriam ali nesses países a maior incidência de doenças venéreas entre os jovens adolescentes, maior incidência de gravidez precoce, maior incidência de suicídios. Pasme, se um país que prega a liberdade total, sexo livre, drogas, nesses países as pessoas são tão infelizes que a taxa de suicídio é maior, infelicidade, o grau de felicidade medido nas pessoas é maior, o grau de infelicidade, ocorrem o maior número de doenças venéreas, gravidez precoce, abortos. Então, como é que a liberdade traz felicidade? Isso não é liberdade, é libertinagem. Então, dentro da imoralidade sexual, inclui-se tudo isso. Sexo antes do casamento, porque o sexo foi criado para ser disputado dentro do casamento. Imoralidade sexual é toda carícia exagerada, é toda conduta, vamos dizer assim, tudo que você não faria na frente das pessoas. É uma imoralidade. Você faz escondido, você não quer que ninguém veja, é imoralidade. Então aqui os apóstolos decidiram, pela orientação do Espírito Santo, não impor nada aos irmãos, senão essas três coisas: se absterem da comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Mas só isso, pastor? Não, os demais mandamentos eles já conheciam: a mentira, o roubo, tudo aquilo que está nos 10 mandamentos, eles já conheciam. Tudo aquilo que está nos mandamentos, nas leis, eles já conheciam. Eles queriam saber da prática do dia a dia. Eles queriam alguma coisa prática. Tá bom, nos convertemos, e agora? O que devemos fazer? A gente conhece os mandamentos, mas tem alguma orientação para nós? Tem, porque, por exemplo, os 10 mandamentos falam do adultério, mas não cita a fornicação. Fornicação é o quê? O adultério é relação sexual entre pessoas casadas com outra pessoa que não é o seu cônjuge. E a fornicação, que é falada na Bíblia? É a relação sexual de pessoas solteiras, antes do casamento. Então, relação sexual de casados com outra pessoa que não é o seu cônjuge, adultério. Entre solteiros, pode ser uma relação entre namorados, uma relação casual, é chamado na Bíblia de fornicação. Então, aí já entra nesse padrão da imoralidade sexual. Quer ver outro versículo? Vamos para Hebreus 13:4. Eu vou ler aqui rapidinho, que o nosso tempo está indo. Hebreus 13:4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Mais um versículo falando da imoralidade sexual. Deus vai julgar, porque o sexo aqui, por esse versículo e tantos outros,
deve ser praticado só dentro do casamento. Aí olha, então essa é uma das escolhas que o jovem deve fazer, esperar o tempo certo, né? E fazer as coisas da forma certa. Primeira carta aos Coríntios 7, 1 e 2. Quanto primeira aos Coríntios 7, 1 e 2. Depois eu posso passar os versículos para vocês e colocar aí no grupo, tá? Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O apóstolo Paulo falando. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade. Qual seria a imoralidade? O toque, as carícias excessivas, a relação sexual antes do casamento. Por causa dessa imoralidade, é bom que cada um tenha a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido, porque dentro do casamento não é pecado. Aí Efésios 5, versículo 5, mais um versículo falando sobre a imoralidade. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. 1 Coríntios 6, 18 e 19, olha que forte esse aqui, ó. Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Olha só, forte isso, né? Fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo, que é templo, santuário do Espírito Santo. Então, como é que você tem o Espírito Santo dentro de você? Aí você vai e comete o pecado sexual. Imagine, o Espírito Santo está dentro de você e você está cometendo uma imoralidade, uma impureza. Imagine como é que fica o Espírito Santo lá dentro. Ele não vai ter prazer em habitar dentro de você, ele vai sentir mal. Então pense nisso, vale a pena esperar. Você vai estar livre de tantos males, você vai estar livre sentindo-se paz, você vai estar livre não sentindo a sua consciência pesar, você vai estar livre não sentindo acusação, você vai estar livre de doenças do corpo, uma doença venérea, uma gravidez precoce, indesejada, você vai estar livre de tantos males, tantos. E outra, você sabe se essa pessoa que você está namorando, a qual você se entrega, você sabe se ela vai ser a sua esposa mesmo? Você sabe se ele vai ser o seu esposo? Como é que vocês vão olhar depois um na cara do outro, quando no futuro, né, se estiver casado com outra pessoa? Então tem uma série de coisas, né, que nos levam a pensar e decidir fazer a melhor escolha. Pense nisso, faça a escolha certa nessa área. De que forma eu posso agradar a Deus na minha vida? E aí você decide por esperar. Eu decido esperar, eu escolhi esperar o tempo certo, a pessoa certa, e assim você vai estar respondendo a uma dessas três grandes perguntas da vida: com quem vou compartilhar o meu futuro? A outra pergunta: que farei de Jesus? É claro que você decide seguir a Jesus, entregar a sua vida a Ele. E o que será do meu futuro? Entregando a sua vontade a Deus, Ele vai mostrar para você qual a melhor escolha, que profissão seguir, que carreira. De repente você é um chamado, vocacionada para o ministério. Quem sabe é para esse caminho que Deus está te direcionando. Então nós temos que fazer as melhores escolhas na vida, e com certeza as melhores escolhas são aquelas que o Espírito Santo nos dirige, nos conduz. Amém? Em rápidas palavras, era mais ou menos isso que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. E eu espero que vocês possam entender essas palavras, aplicar essas palavras nas vossas vidas e assim fazerem as melhores escolhas nessa fase da vida, que é chamada encruzilhada da vida, a fase das escolhas. Lembre-se, vocês estão numa fase de crescimento e plantio, crescimento e semeadura. Adolescência e juventude são fases de semeadura, onde vocês estão semeando para o futuro. E com certeza, se vocês semearem bem, fizerem as melhores escolhas, vão ter a melhor colheita, vão ter o melhor futuro. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém?